Boa noite, Anderson. Pontualíssimo, hein? Boa noite, Eiken. Boa noite, Samuel. Deixa eu ver aqui. Vou aguardar aí 5 minutinhos, né, para a gente poder iniciar. Vou desligar aqui a câmera, mas eu estou aqui, viu? Tia Anderson.
Vamos começar, né? Que a gente tem muito o que conversar. Então, boa noite, gente. Meu nome é Wilma. A gente vai trabalhar essa disciplina aí do estágio, esse desafio, né, de trabalhar essa disciplina online, que é o estágio curricular supervisionado, né? Onde vocês vão ter o primeiro contato aí com a escola, na forma de observação, né? Observação e coparticipação. Vocês já devem ter tido conhecimento do ponto polêmico, né? Que é a obrigatoriedade de vocês estagiarem no polo em que vocês fizeram matrícula. Imagino aí que isso deva ter causado um certo transtorno para um monte de gente, né? Por conta da distância, né? Que nem todo mundo mora nos polos. Mas vamos iniciar aí nossa aulinha. Queria saber de vocês, qual a situação de vocês? Vocês já moram no polo? Vocês estão cientes dessa obrigatoriedade? Como é que está aí para vocês? Oi, professora. Não, eu não moro no polo, não. Eu não estava sabendo, não. A UESB, ela fez parceria com as escolas dos polos, né? E aí é obrigatório, diz que não é inegociável essa questão. Você tem que estagiar no polo onde você fez a matrícula. E aí, para quem está numa situação muito complicada, eu aconselho que mande e-mail para a coordenação e relate aí sua questão para ver o que pode ser feito. Porque até onde foi nos passado, né, não existe a possibilidade de estágio em uma outra cidade que não seja do polo que a pessoa fez a matrícula. Então, eu sei que isso aí vai ser um fator aí importante aí na vida de vocês. E os demais, Samuel, Elane, Eike, Suzana e Ricardo Souza, vocês moram no polo que fizeram matrícula? Não, não. Não, Eu fala aí. também não. Também não, Suzana. Eita. E Pronto, aí, Samuel? eu sou de Conquista. Aí eu vou ter um pouco de Ah, dificuldade para estar indo para o polo, mas e qual é o seu a gente polo? tem que dar um jeito. É É, Brumado. Brumada, ainda bem que é um pouco perto, né? É mais perto. Sim. E aí você, Suzana, é muito distante sua cidade do Eu polo? sou de Caraíbas, mas não estou morando em Caraíbas. Estou na Chapada, Vixe, aí é um pouco distante, mais né? distante. Elane mora em Jequié, exatamente no polo. Ah, ainda bem, Elane. Então, a Elane está de boa. Eike, e só Eike, né, que falta falar? Chat, se você não puder falar. O Eike se manifesta. De qualquer modo, a aula de hoje eu vou passar algumas orientações para vocês, né? Não sei se vocês já estão com acesso ao Moodle. Já estão, Anderson? Vocês já conseguem acessar o Moodle com a disciplina? No meu caso, não apareceu ainda, não, professor. Não? De qualquer modo, lá a disciplina já está toda montada. E aí lá vai ter uma relação de documentos. Eu vou mostrar para vocês. Não foi liberada, né? Vou falar com Camanda. Eu vou mostrar para vocês, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui a relação de documentos que vocês vão ver lá. São vários documentos, tá? Tem um contrato, esse é um termo de contrato de estágio, ele precisa ser levado para, vocês vão preencher com os dados de vocês, toda essa documentação está liberada lá no Moodle em formato editável. Então, vocês vão preencher com muito cuidado com seus dados, tudo direitinho, e aí vocês vão levar para a escola e pegar a assinatura dos diretores, né? Alguns documentos são diretores, outros são os professores regentes, enfim. E porque principalmente esse contrato ele precisa ser devolvido com as assinaturas para que seja levado para o reitor, né? Para o reitor assinar, tá? Então, vou começar mostrando quais são esses documentos.
Deixa eu abrir aqui. Estão conseguindo ver, né? Então, aqui, ó, esse aqui mesmo é o termo de compromisso de estágio obrigatório, né? Então, vocês vão ter um formato editável aqui, então vocês vão preencher todos esses dados, né? Tudo direitinho, com muita atenção, viu? Porque não pode ter nenhum erro em relação aos dados de vocês, porque ele vai ser enviado para o reitor. Então, está aqui o contrato todo, vocês vão colocar o horário em que o estágio vai ser realizado, a quantidade de horas do estágio. Eles precisa ser no total de 20 horas, para que vocês tenham condições de fazer a disciplina, que é o estágio 2, né? E, então, vão ser 10 horas de observação, mais 10 horas de coparticipação. Então, aqui vocês vão preencher, ler direitinho, tá? Coloquem os dados de vocês e levem para a escola para que possa ser assinado pelo representante da concedente, que é o diretor da escola, né? Tem o diretor da escola, vocês, que são os estagiários, aí aqui entra minha assinatura, e aqui abaixo vai ser a assinatura do reitor. Então, o reitor, ele assina por último. Certo? Esse daqui é a minuta do contrato. Um outro documento que vocês precisam também levar é essa carta aqui, essa carta de apresentação do discente. Então, aqui, ó, vocês vão colocar o período de execução, né? Então, aqui, ó, a unidade de escola que vocês escolheram, o nome de vocês, a matrícula, o período de estágio, que vocês vão começar tal dia. Então, coloca aqui até a data, até 5 de outubro. Qual a série, né? Preferencialmente nono ano, né? Porque nono ano vocês vão ter contato aí com física, né? Física, química. E aqui está bem explícito a questão da quantidade de horas que vai ser a atuação de vocês. Então, vocês vão atuar numa determinada turma, preferencialmente nono ano, né? Então, vocês vão ter 10 horas de observação e 10 horas de coparticipação. E tem também a produção do relatório. Coloquei aqui 3 horas, mas aí vocês é que vão, para ficar computado uma quantidade de horas para essa construção. Mas eu aconselho que vocês já comecem a construir esse relatório, que eu vou mostrar aqui mais para frente, desde o início, né? Já vão coletando os dados, já vão alimentando, para que vocês não fiquem com esse trabalho só no final, tá? Então, tem a carta, deixa eu ver aqui mais, qual é o outro documento? Tem aqui esse acompanhamento de atividade de estágio, onde vocês vão colocar aí, né, toda a rotina de vocês durante o estágio, né, isso tudo precisa ser assinado por vocês ao final, né? Então, todos os dados aqui. Outro documento que vocês precisam ter é esse daqui, que é também importante, que é da disponibilidade do discente. Então, vocês precisam também preencher e enviar. Eu vou criar lá um espaço para que vocês coloquem essa documentação, e onde vocês vão colocar aqui a disponibilidade, né, você comprometer, né, com o estágio, e ver qual o período que vocês vão ter condições de realizar esse estágio, né? É importante salientar que não dá para cumprir as horas apenas num dia, né? Tem que ser pelo menos 2 dias, né? Porque, assim, vocês vão acompanhar a disciplina, preferencialmente do nono ano, né? Para pegar a disciplina física, e aí essas aulas geralmente acontecem aí em mais de um dia, né? Então, vocês vão necessitar colocar aqui a disponibilidade de vocês, tá? Alguma dúvida aí, só me interromper, viu? Outro documento importante, aqui no período de coparticipação, que vocês vão fazer o plano de aula, né? Mas juntamente com o regente, né? Então, nesse momento, vocês não vão atuar sozinhos na sala de aula, vocês vão apenas, inicialmente, observar e depois coparticipar,
né? Então, não é para vocês assumirem a sala nesse exato momento. Aqui tem um crachazinho para que vocês possam imprimir isso aqui e poderem serem identificados aí na escola. E, por último, deixa eu ver, é o modelo de relatório. Cadê o relatório? Modelo de plano. Relatório, parece que eu não baixei. Espera aí que eu baixo aqui rapidinho. Aqui, modelo de relatório. Esse relatório é o documento que vocês vão se aterem aí. Ó, esse relatório de estágio supervisionado é obrigatório que vocês realizem, né? Vocês preencham, onde vocês vão colocar aqui, né? O nome de vocês, aqui é o meu nome, o polo de vocês. Aqui vem tudo bem orientadinho, viu? Então, aqui está dizendo o que vocês têm que colocar na introdução, né? Faça um texto de apresentação do seu relatório de estágio, que pode ter uma ou mais citações com as referências, quantidade de páginas e tal. Aí tem o ambiente escolar. Aqui você vai descrever o ambiente escolar, o ambiente escolar, né, que vocês vão estar atuando. Vão falar sobre a instituição de ensino, qual é o projeto pedagógico, político pedagógico, qual é o corpo docente, o docente que está acompanhando vocês, o que vocês vão colocar, as impressões que vocês tiverem a respeito à escola. Vocês precisam se lembrar que o estágio, a gente vai falar mais sobre isso, mas não é para vocês serem críticos, né? Só criticarem a escola. Boa noite, Marcos. Só criticarem a escola e nada disso, não. A gente quer fazer no sentido de uma pesquisa mesmo, né? Como é que vocês percebem a escola, né? Quais são as características, né? Como é que é aí o convívio, como é que é a segurança. No sentido de vocês vão ser estagiários pesquisadores, né? Então, vocês vão estar ali observando e anotando. Não é para apontar pontos negativos, né? Vocês vão apenas relatar o que vocês viram, né? O objetivo aqui não é apenas ser crítico, falar que a escola não é boa ou que a escola é boa, não é isso. É vocês realmente relatarem todas as impressões que vocês tiverem em relação a essa escola. Aqui vocês vão precisar descrever a turma, né, que vocês vão atuar, né, então aí quantidade de alunos, quantidade de meninas, de meninos, com a faixa etária, em relação a comportamento, né, se os alunos são participantes, se eles falam muito, ou se eles são apáticos, né, se eles são mais pontuais, se eles são interessados, enfim, vocês vão colocar as características aí da turma que vocês estão atuando. Aqui tem uma síntese descritiva das aulas, as percepções e reflexões sobre as aulas no período de observação. Então, aqui vai tudo, tanto sugestões dentro do próprio documento, para que vocês possam falar. Aqui é o plano de aula, né, que vocês coparticiparam, né, qual foi o objetivo específico, qual foi o conteúdo abordado, quais habilidades a serem desenvolvidas, né, os procedimentos metodológicos, quais foram os recursos que foram utilizados, qual foi a avaliação, como vocês vão utilizar citações, né, para enriquecer o trabalho de vocês. Vocês precisam colocar as referências. E essa parte aqui, que é muito importante, porque vocês precisam ter um comprovante redigido por um aluno da turma neste relatório, né. Então, precisa apresentar os registros de um aluno da turma, da aula que foi planejada, executada por você, nesse caso, como coparticipante, né, com todas as atividades que foram propostas. Então, aí vocês vão, quer dizer, o aluno, né, ele precisa ter
essa parte dessa comprovação, tá? Aqui vai ser uma reflexão sobre a experiência como professor, né? Se a gente colocar aqui física, mas você pode colocar de ciências, né? Porque, assim, dependendo da unidade, não sei como é que vai estar, porque cada escola, ela tem essa liberdade de escolha de ordem dos conteúdos, né? Então, se vocês forem atuar numa escola numa turma de 9º ano, pode ser que o professor tenha optado em trabalhar física nas primeiras unidades e agora que foi trabalhar química, né? Então, a gente não sabe. Então, vocês vão adequar esse relatório aí de acordo com a realidade que vocês estão tendo a oportunidade de ter. Preferencialmente, né, escolher uma escola aí que esteja trabalhando com física, mas se tiver outra disciplina, fazer o quê? E aqui a conclusão, né, onde vocês vão ter aqui a liberdade, boa noite, Pamela, onde vocês vão ter a liberdade aí de colocar todas as impressões, né, como é que foi a relação, sua relação com a escola, com o corpo administrativo, com o professor regente. É o momento que vocês vão ter realmente de expor as suas opiniões, né? E suas percepções também em relação à escola, tá? Então, esse relatório aqui, ele vai ser entregue no final da disciplina. Então, lá para outubro, né, o prazo lá dele, acho que está até dia 10 de outubro, mas é uma coisa que vocês já vão alimentando no decorrer desses meses, né? Então, não deixem para fazer de última hora. Já vão alimentando. Todo dia que vocês forem lá... Sim, eu vou colocar lá no Moodle, viu, Pamela? Vou colocar... Essa documentação toda já está lá no Moodle. E inclusive em formato editável, para que vocês possam alimentá-lo. E os slides que a gente for trabalhar, porque a gente vai precisar discutir sobre alguns temas, também vai ser disponibilizado lá para vocês, tá bom? Então, e assim, é a primeira vez que a gente está trabalhando juntas, mas eu gosto sempre de falar nisso, que a gente está do mesmo lado, né? Então, o objetivo aqui é o aprendizado de vocês vão ser futuros professores, né, dessa área que está tão carente, né, de bons profissionais e de profissionais em geral mesmo. Nós temos poucos professores de física aí na rede, então é importante que a gente tenha essa parceria. Então, me vejam como uma parceira mesmo nesse estágio, tá? Não só a mim, mas como também os tutores, né? Tanto Anderson como Marco Antônio vão estar aí para ajudar vocês no que vocês precisarem. Ah, foi? Ô, Elane, não repara não, viu? Então, ótimo. Então, vocês já me conhecem, sabem que é assim mesmo, né? Então, pessoal, alguma dúvida em relação a essa documentação? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é providenciar a impressão, primeiro, preencher, colocar os dados de vocês, depois imprimir, levar na escola e coletar as assinaturas, porque essa documentação vocês vão precisar escanear e enviar de volta para a gente, para que a gente possa, enviar para a coordenação e para que a coordenação possa enviar corretor. Diga, Pamela. Desculpa, porque eu estava aqui no contratempo no serviço, consegui vir agora e entrar na sala. Professora, só para peguei a aula já no caminho, o estágio será no ensino médio? Não, vai ser numa turma de Fundamental 2, porque a gente vai ter que ser uma turma de 9º ano, né, preferencialmente. Show. Porque é assim, a gente vai ficar junto, inclusive, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Vocês vão enjoar de mim. Então, assim, nesse primeiro momento, Pamela, vai ser só observação e coparticipação, né, nesse estágio 1. No estágio 2 é que vocês vão, como regência, nessa mesma turma que vocês estavam. Então, assim, a gente vai seguir a ideia é seguir com a mesma turma, né? Então, a gente vai passar esses 2 meses aí observando e coparticipando, e depois vocês vão atuar no estágio 2. Pode falar, Elane. Sim, obrigada. Nada. Boa noite.
Essa Pamela entrou depois, né? Porque Pamela é do Rio de Janeiro. Aí ela tem que ver o que ela vai fazer para essa questão do estágio. Eita, Pamela. E Que a gente outra estava coisa, Paulo, minha dúvida é em relação às escolas, né? Que têm um convênio com as universidades, a universidade. Tem uma lista, como é que a gente pode estar sabendo quais são as escolas? Anderson, você sabe se já foi passada para vocês a lista das escolas? Pessoal, boa noite. Assim, as escolas, vocês têm que se apresentar nas escolas, né? Então, vocês vão chegar a falar que são alunos da universidade e tal. O que eu estou mais preocupado para vocês nesse momento é a questão de alguns de vocês, não serem dos polos. Então, como vocês estão sabendo, a maioria de vocês não tem, assim, contato direto do polo. Então, vocês vão precisar ir nos polos onde que vocês são vinculados, né? Até sobre isso eu vou querer depois que vocês digam aí as cidades que vocês moram e os polos para ter uma ideia, para conversar com a coordenação, uma forma que vocês consigam estagiar. Porque temos esse problema agora de vocês terem que ir nos polos estagiar. Viu, Pamela? É isso que a gente estava falando já no início, que existe a obrigatoriedade de vocês estagiarem no polo em que vocês fizeram a matrícula, porque a UESB ela fez a parceria com as escolas do polo, né? Então, e também tem esse regulamento, né, que exige que vocês estagiem na cidade do polo. Então, eu sei que isso aí vai ser um problema grande para muitas pessoas, né? E complicou, porque eu sou aqui do Rio, eu até consigo estágio aqui, peço autorização em várias prefeituras aqui do Rio, que eu trabalho na prefeitura do Rio, né, e a gente tem 9º ano, também trabalho em outro município, mas também tem várias escolas particulares que aceitam também estagiários, mas para ir no polo aí que é difícil, mas vamos ver, né, Seu o que polo é pode ser qual, feito. Pamela? Brumado. Brumado, nossa, Rio de Janeiro, Brumado. Essa ponte aérea não funciona. Terrível. Pois é, esse é um grande problema, viu, Pamela? É bom que vocês passem aí a relação e, assim, se existir a total incompatibilidade, a gente vai precisar, porque, assim, eu conversei com a coordenação e ela me disse que é inegociável essa questão, né? Quem não puder estagiar no polo, ela me disse que, infelizmente, não vai poder estagiar, porque não tem como ser em outra cidade. Então, e como eu estava falando, são 20 horas, né, nesses 2 meses. E assim, aí fica bem complicado. Se vocês puderem, passem aí a relação aí para o Anderson, né, colocando aí a situação de vocês. Quem realmente não tiver a menor condição de ir para o polo tem que sinalizar, né, para ver o que vai ser feito, né, nessa situação. Porque eu conversei com ela hoje, inclusive, falei assim, é inegociável, ela falou, é inegociável, tem que ser no polo. Então... Aí a pessoa, então, vai ter que trancar a matrícula, né, e parar de estudar, porque como sem estágio, você não conclui o curso. Então, coloca aí a situação de vocês, viu? Já sinalizem logo para ver o que pode ser feito, tá? Alguém ainda está nessa situação de Pamela, que é impossível ir para o polo? Professora, no meu caso, eu moro em Belo Campo, o meu polo é de Jacaraci, são 150 quilômetros, praticamente, né? Então é muito distante. Aí realmente fica difícil, né? Porque se fosse um único dia, alguma coisa do tipo, até poderia, né? Mas fica meio que inviável, né? E tem colegas também que acho que moram em Minas Gerais, né? Eu acho que tem que ter um acordo aí, porque, veja bem, éramos 100 alunos, né? Hoje somos 10. Então, assim, Pois é, então a gente precisa fazer essa relação para ver desses 10, quem é que consegue atuar. Pelo que eu vi até o momento, só uma pessoa, né, que está no polo, que deixa eu ver, Elane. Só a Elane, né? Só a Elane? Já pensou? Complicado, né?
Mas, enfim, então vamos, sinalizem aí e vamos ver o que a gente pode fazer. Você vai pegando aí, viu, Anderson, por favor? Vamos aqui iniciar, vamos falar um pouquinho sobre as percepções de estágio, né, para ver que tipo de estágio que a gente quer. A gente tem aí um modelo considerado tradicional, que não é o que a gente deseja. Deixa eu dividir a tela para conseguir ver vocês. Então, vamos lá, né? Todo conhecimento aí é válido. Então, vamos falar aí sobre a questão do estágio e vamos aí tentar superar essa dicotomia entre teoria e prática, né? Na formação de vocês. Tá? Então, assim, quais são os objetivos dessa aula? Compreender as diferentes concepções de estágio na formação de professores, identificar e criticar a dicotomia teoria-prática e suas consequências, analisar a aula como um espaço-tempo dinâmico de construção coletiva de saberes e relacionar a concepção de estágio como pesquisa com a prática docente reflexiva. Então vamos lá. Eu acho que uma coisa comum que vocês já ouviram, e possivelmente a maioria de vocês, como já estão na segunda licenciatura, viveram, né? Que é esse choque em relação ao que é visto na sala de aula e a prática, e o estágio, né? Quando você vai para a sala de aula, essa situação de quando você é aluno na universidade, o tipo de aula que você assiste, e quando você vai para a prática, e aí você toma esse choque, porque geralmente você não vê muita relação, né? Eu me lembro que quando eu estagiei, eu senti isso, né? Eu achava que o nível que eu estava vendo de conteúdos e tudo mais na universidade era um nível muito alto, e quando você vai para a prática do ensino médio, você vê um outro nível muito mais abaixo do que você está vendo na sala de aula, né? Então, assim, você tem aquele choque. E muitas vezes as pessoas até acham que não tem relação, né, do que está sendo visto com o que está sendo, o que você vai atuar em sala de aula. E não é para ser assim, né? Na verdade, a gente precisa ter uma relação entre as disciplinas para que sejam todas direcionadas para esse momento de estágio, que seria aquele momento onde você vai, considerado também uma disciplina teórica, não só prática, porque ali você vai aprender muito, né? Tem uma troca ali com os alunos. Então, assim, muitas vezes, os currículos, quando eles são construídos, eles são descontextualizados, né? Eles são fragmentados em relação à prática, né? Então, você vê coisas, assim, que não têm relação uma com a outra, e quando chega, a prática é só é como eu coloquei aí, como um apêndice, né? Apenas sem muita importância. Então, aí o que acontece? Né? Qual a consequência disso? A consequência disso é que você, enquanto professor, acaba tendo uma formação mais empobrecida, né? Então, assim, sem ter conhecimento do quanto é complexo uma sala de aula. Porque, assim, a gente pensa, às vezes, o leigo, né? Pensa que qualquer pessoa pode dar aula, né? Então, a gente não tem essas histórias aí do notório saber. Basta saber o conteúdo, ter conhecimento daquilo ali, que ele pode dar aula, né?
Mas não é bem assim. Quando a gente vai para a área de educação, a gente vê como é complexo, né, o dar aula, e principalmente na nossa atual realidade, né, onde a gente está tendo aí que competir com inteligências artificiais, com celular, com tudo, que é muito mais interessante do que a aula, né? Então, a gente, assim, precisa aprender a utilizar essas ferramentas, como, por exemplo, a inteligência artificial, a nosso favor, né? Hoje, a gente precisa não mais condenar a utilização, mas ensinar a utilizar de forma correta, né? Porque a inteligência artificial, como ferramenta, ela é fantástica. Mas se você só utilizar ela por ela, pode ser também uma ferramenta de limitação cognitiva, né? De emburrecimento, porque se você ficar recorrendo o tempo todo a ela, você não vai conseguir mais nem escrever uma frase, né? É como aquelas pessoas que utilizam o calculador o tempo todo, né? E aí acaba que desenvolvendo uma certa preguiça de fazer cálculo, que até 2 mais 2 vai na calculadora para conferir. Então, é a mesma coisa. Então, o calculador é uma ferramenta, que ali vai fazer o quê? Para que lhe ajude. Mas você precisa ter o hábito também de fazer os seus cálculos mentais, né? Para que você não perca esse raciocínio lógico que já foi desenvolvido. A mesma coisa é a inteligência artificial. Ela é uma ferramenta que você pode utilizar, né? Colocando o prompt correto, aí você vai conseguir o que você quiser, mas lhe dando ali uma base do que você precisa, para que você, a partir dali, você possa alimentar aquela base e desenvolver o trabalho que você deseja. Mas não utilizar só ela, né? Porque senão você, nesse instante, não vai estar conseguindo formar uma frase, escrever uma frase sem precisar recorrer à inteligência artificial. Então, assim, a gente pode dizer que o estágio, ele precisa ser um momento de aprendizado e de pesquisa, né? É um momento ali, você tem que ser um estagiário pesquisador, onde você vai estar ali, você está observando, você está anotando, e você vai tentar contribuir da melhor forma possível com aquela instituição para que ela possa superar suas dificuldades, né? Enfim. O que se pensava antigamente, né, em relação aí ao estágio, né? Como é que a gente entendia o estágio? Inclusive, gente, vocês já sabem que eu sempre disponibilizo material para leitura, né? Eu sempre gosto desse modelo que é chamado de sala invertida, né? Uma metodologia ativa, onde vocês pegam o material, dão uma lida, já para vocês chegarem já com a bagagem. Então, essa aula toda, ela foi preparada em cima de um material que já está lá disponibilizado no Moodle, possivelmente a partir de amanhã vocês vão estar aí com acesso, e aí, como possivelmente a gente não vai conseguir, eu preparei uma atividade para que a gente possa construir o questionário de observação, né, juntos. Como possivelmente não vai dar tempo, a construção vai ficar para a próxima aula, mas aí eu gostaria, inclusive é importante isso, que vocês lessem o material para que a gente possa desenvolver esse instrumento na próxima aula, tá? Então, assim, qual era a concepção tradicional aí de estágio, né? E o que a gente, inclusive, que a gente precisa superar isso, né? É aquela prática como imitação de modelo. Acho que vocês, principalmente por estarem na licenciatura, vocês ficam observando todos os professores, a gente faz isso naturalmente, né? Então, a gente vai pegando ali aquilo, isso aqui eu gostei, ó, o que ela fez. Isso daqui eu já não gostei, isso aqui eu não vou fazer nunca, né? Então, a gente fica nessa questão, mas isso não pode ser o seu modelo de como dar aula, não é suficiente isso, né? Apenas você vê alguém dando aula e você imitar a forma que essa pessoa está dando aula. Claro que você vai coletando coisas das quais você vai gostando. Por exemplo, esse professor aqui, ele é super organizado, ele monta a disciplina logo toda, então eu gosto disso, eu gosto de organização, então você assim, né? Ou então, esse professor aqui, ele utiliza ferramentas
né, utiliza as tecnologias aí, gosta de fazer uma nuvem, gosta de proporcionar um debate, a forma que ele trabalha é interessante, então isso aí eu vou pegar para mim, né, eu gostei dessa metodologia, né, achei que isso funciona. Então, isso é válido, né, mas assim, ao apenas observar e reproduzir, só isso não é suficiente, você precisa ter um conhecimento mais aprofundado de educação, principalmente porque a gente vive, e vocês vão ter essa experiência, de se deparar com situações inusitadas. E outra coisa, aquilo que o professor fez na sua turma, você pode tentar replicar numa outra turma, inclusive esse mesmo professor, ou então vocês mesmos, enquanto professores. Vocês preparam uma aula fantástica, a turma ficou lindo, todo mundo amou, os alunos participaram, foi a coisa mais linda do mundo, né? Você sai satisfeito. Quando você vai aplicar essa mesma atividade, ou essa mesma dinâmica numa outra turma, já não tem o mesmo resultado, porque é uma outra realidade, são outras pessoas, né? Por exemplo, vocês sabem que eu dou aula de física no IFBA, né? Lá, os alunos, engraçado, de um determinado curso, tem uma característica, eles odeiam slide. Então, não adianta, se você chegar lá com slide, pode saber que você vai ver o desânimo nas pessoas ali, né? Todo mundo já vai começar a se encostar, já querer dormir, a aula não flui. Já se você for para o quadro e você colocar lá os apontamentos, né, explicando direitinho, falando o tempo todo, aí a aula já flui, né? Então, assim, cada turma é uma turma, né? Cada turma vai ter vai ter a sua dinâmica apropriada, e a gente vai percebendo isso. Então, o professor, o fato dele ter uma coisa engessada, um método engessado, não funciona, né? Pode funcionar numa turma, mas na outra não vai funcionar. Então, você precisa ter esse conhecimento, né? Esse jogo de cintura. E esse jogo de cintura vem através do conhecimento. Então, aqui, ó, a prática como imitação de modelos, né? O que é chamado de visão artesanal, né? Você aprender a ensinar apenas observando e reproduzindo aquele professor que você considerou como bom. Isso aí, qual a limitação disso aí? Isso aí pode ser considerado uma atuação conservadora, né? Isso aí não leva em consideração, inclusive, as mudanças, né? É tudo muito dinâmico, gente, muito dinâmico. Um dia desse não tinha nem celular, hoje já tem inteligência artificial, então, assim, é tudo muito dinâmico, então a gente precisa ir acompanhando essas transformações e se adaptando. Deixa eu ver aqui. A professora Simara mandou um esclarecimento da disciplina de estágio no e-mail. Ela falou para mim mesmo que ia mandar um e-mail para a turma falando dessa questão aí, dessa obrigatoriedade, tá? Pelo que Pode falar, então. Estou interrompendo aqui, pronto. Pode interromper. Pelo que eu estou lendo, assim, né? Eu não vi falando dessa questão da obrigatoriedade de fazer no polo. Aí, no caso, assim, né? Eu li por cima, não vi assim exatamente essa questão. Eu acho que tem, sim. Pelo que eu li aqui também, tem. Eu acredito que sim, porque esse ponto é um ponto polêmico Tá e importante. no quarto parágrafo. É um ponto muito importante. E eu conversei com ela hoje pela manhã, eu falei, isso é inegociável? Ela falou, é inegociável, esse ponto. Eu falei, então a gente vai ter um grande problema, viu? Porque, pelo que os tutores me falaram, a maioria dos alunos são de outro município. Então, podemos A primeira continuar? turma passou por isso também, Pro? Sabe dizer? Não, né? A primeira Não turma sei que formou de dizer. física EAD. Não sei dizer, Elane. É porque eu acho que as Eu primeiras acho que é uma turmas, resolução que saiu ano passado, viu, Elane? É a resolução nova. Pode falar, Ricardo. e eu acho que as primeiras turmas era tipo de Vitória da Conquista já, então não sei se teve alunos assim de outras cidades igual. Isso também. Mas a gente tem que negociar. Vai ser um grande problema, né? E são 20 horas. Tiveram que fazer em Conquista, o estágio.
E são 20 horas, né? Ah, pegaram pandemia. Teve esse detalhe também, né? Teve aula online. Uhum. Então foi isso, foi a pandemia que salvou a turma. Continuar, tá? Então aí, ó, continuando dessas concepções tradicionais de estágio, a gente tem essa aí, que é chamada de visão artesanal, né? Que é através da observação. E também tem a prática como instrumentalização técnica, ou seja, é como se tivesse uma receita de bolo onde você fosse aplicar na sala de aula, né? Então, isso é dominar técnicas, métodos, recursos de como dar aula, né? Isso aí também não funciona, porque a gente, enquanto professor, a gente não é um técnico, né? Então, não existe essa questão de existir apenas um método. Então, se você souber o beabá direitinho, você consegue dar uma boa aula. Não é assim. A sala de aula ela é muito dinâmica, né? Então, não é com uma técnicazinha que você vai conseguir dominar. Aqui, a gente fala sobre a questão dessa dicotomia, né, entre estágio como atividade teórica. Então, assim, quando a gente fala de estágio, às vezes a gente, enquanto leigo, acha que é apenas uma prática, né, e ela não está ligada à teoria. Então, tem uma coisa que é teoria e tem outra coisa que é prática. E acha que o estágio é a parte prática, né, de aplicação da teoria. Mas não é assim, né, o estágio é uma atividade teórica, de conhecimento, né? Porque você vai estar ali, você vai estar observando aquela realidade, você vai estar observando aqueles alunos, as relações, como aquela escola funciona, né? Vocês vão vendo que a escola que funciona pela manhã é uma outra escola da tarde, que é uma outra escola da noite, são três escolas completamente diferentes, se você for observar em turnos diferentes. É tanto que quando a gente vai fazer um trabalho de pesquisa de observação, a gente opta em sempre escolher uma turma só, né, para que você possa ali, ó, ir acompanhando, porque cada turma é uma realidade diferente. Então, não dá para você, por exemplo, ficar acompanhando um professor de física e entrar em todas as turmas que ele vai. Não é assim que o estágio funciona, porque isso aí você não teria essa convivência com a turma, né? Então, você fica com uma turma só, e aí você vai ver o que, que acontece para você conhecer aquela turma e para que vocês possam tirar aí as impressões, né? Então, a ideia é que a gente tenha uma praxis, né, uma prática reflexiva, né, transformadora sobre essa realidade da escola. Então, a gente precisa entender como é que aqueles jovens se comportam, como é que é a história de vida deles, qual é a realidade que tem aquela escola, né? É uma escola com muitos recursos, com poucos recursos, é uma escola que tem muitas aulas vagas, é uma escola que tem o quadro de professores está completo, é uma escola que os alunos deles se alimentam nessa escola, né? Então, todas essas questões, elas são importantes para que vocês vejam como é a realidade desse grupo de pessoas, né? Então, o que a gente acredita, então a gente descarta completamente esse estágio enquanto imitação, né? Então, você vai apenas anotar ali, imitando o que o professor regente está fazendo. A gente também descarta essa ideia de um professor que tem uma técnica para atuar na sala de aula. A gente descarta isso e a gente pensa no estágio como pesquisa, né? Então, você, enquanto estagiário, você precisa ter uma postura investigativa, né? O estagiário, ele vai na escola não para julgar, mas para compreender, problematizar e intervir, assim que possível, naquela realidade ali, sempre para o bem, né? Então, o professor pesquisador,
a pesquisa é o caminho metodológico para a formação e para a prática docente de qualidade. Então, quanto mais... Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. A partir do momento que vocês escolheram essa profissão, isso quer dizer que vocês vão precisar estudar a vida inteira, né? Vocês vão precisar aí sempre ler coisas novas, né? Se adaptando ao que está surgindo, vendo aí o que os educadores estão falando, né? Muitas vezes a gente tem um olhar preconceituoso por alguns pesquisadores que acham, isso daí nunca me pisou na sala de aula, mas não é bem assim, a gente precisa conhecer, a gente precisa ler, a gente precisa se informar, né? Ficar constantemente renovando os nossos conhecimentos, porque a área da educação, ela é muito dinâmica, e ela muda o tempo todo. Então, a gente precisa ter esse hábito aí de participar de congresso, de ler revistas da área, né, para ver o que está sendo publicado, o que as pessoas estão sugerindo enquanto sequência didática, né, o que está sendo feito, o que está sendo discutido, né, o que está sendo revisto, né, então, assim, a ciência, ela não é estática, né, então, assim, e a gente também não sabe de tudo, então, a gente precisa sempre estar nos atualizando em relação ao que está acontecendo aí. Então, o que a gente chama de cultura da escola é essa realidade dessa escola, né? Quem são esses alunos? Como é que essa escola funciona, né? Como é que é esse corpo docente? Como é que esse corpo administrativo? Como é que esse corpo administrativo e docente se relaciona com esses alunos? Né? Então, vocês aí, enquanto estagiários pesquisadores, vão observar essas questões. E aí a gente tem, né, o locus da praxis, a aula. Então, assim, o local da prática é a sala de aula, né? Então, o estágio e a teoria se concretizam na aula. Então, assim, a gente tem que abandonar essa concepção tradicional de aula, né? Isso aí, essa fotografia aí que eu achei, gostei muito, que é aquela, que tem professor que é ainda assim, né? Que quer carteiras enfileiradas, né? O professor falando, o aluno só ouvindo, quer dizer, isso aí, na verdade, é um sonho, né? Isso, na prática, é muito difícil, a não ser que você esteja na escola militar, mas no restante, isso aí de colocar aluno enfileirado, e você falar e aluno escutar, é uma coisa realmente muito difícil. Mas, assim, a ideia é que seja uma coisa mais dinâmica, né? Mais participativa, né? Então, assim, essa é considerado a sala de aula tradicional, essa estrutura aí que você diz, exposição, memorização, repetição. Acho que eu já falei para vocês que a gente, enquanto professor de física, a gente tem que abandonar essa questão de que o aluno tem que responder exatamente como a gente ensinou. Então, a nossa ciência, ela é uma ciência exata, mas isso não quer dizer que existe apenas um caminho para chegar na resposta. Então, você precisa incentivar o aluno a ele buscar outras fontes, né? Não só aquela que você ensinou. Então, ele pode muito bem se aprofundar, encontrar até uma forma mais rápida de resolução daquela questão que, às vezes, você procurou, que às vezes a gente, enquanto professor, a gente procura o cálculo mais complicado, né? E aí, às vezes, o aluno, se ele se aprofundar, ele consegue até encontrar um caminho mais rápido, né, uma forma de resolução mais resumida, né, do que é que você está acostumado a aplicar. Então, assim, claro que você vendo que faz sentido, né, também não quer dizer que o menino vai colocar lá a resposta e você vai aceitar porque ele, né, fez o cálculo todo na cabeça. Não, a gente vai orientar para que ele coloque de alguma forma isso no papel. Mas você não precisa ser, porque eu já conheci colegas profissionais que se o aluno ele não responder exatamente como ele ensinou, ele zera a questão. Né? Quer dizer assim, o menino não tem a liberdade, ele precisa repetir, né? Memorizar e repetir o método daquele professor. Não pode. Eu repito, nossa ciência é exata, mas isso não quer dizer que exista apenas um caminho. Né? Então, assim, essa ideia de que o professor é detentor de todo o conhecimento e o aluno não sabe nada, isso aí também
Não pode, né? Porque isso aí acaba com a curiosidade. A gente encontra aí alunos que são verdadeiros cientistas em potencial. Então, você precisa incentivar isso, né? Então, a gente não pode ficar aí podando, né, os jovens. Claro que a gente sabe que a realidade é complicada, mas vocês vão ver que vocês vão se deparar aí com alunos muito bons que precisam apenas de um incentivo, né? E eu acredito que o professor, ele precisa ser sempre aquela pessoa que vai incentivar, né? Nunca o que vai dizer que o aluno não consegue. A gente tem que a gente tem sempre que incentivar os nossos alunos a, a estudarem, a falar que eles são capazes, né? Porque, na minha experiência também, já encontrei profissionais que abrem a boca e fala para o aluno que ele não deveria estar ali, que ele não é capaz, ou que ele é burro, né? A gente encontra uns pseudo-professores, né? Porque isso não é professor de verdade, isso é um serviço para a educação, né? Então, vocês precisam pensar em serem professores incentivadores, né? Então, essa relação autoritária, vertical, isso não funciona, né? Mas a gente precisa ser da troca, né? Então, o que a gente puder contribuir com esse ser humano que está ali em formação, a gente deve fazer, porque esse é o nosso papel, enquanto mediador do conhecimento, né? A gente vai mediar, porque a gente não é detentor do conhecimento, a gente media o conhecimento. Então, a gente vai orientar aquele aluno para que ele vá por tal caminho, né? Quantas e quantas vezes, por exemplo, eu já encontrei alunos extremamente desorganizados, que eu precisei só orientar, assim, olha, entenda o cálculo como um texto, ele precisa ter um início, um meio e um fim. Você não pode colocar valores, né, distribuídos pela avaliação. Você precisa ter uma organização, é um texto, encare o cálculo como um texto. E eles melhorarem assim, de forma surpreendente, de ter orgulho de mostrar o caderno e ver como está tudo ali, tudo direitinho, né? Então, assim, o nosso papel não é de humilhar, nem de afrontar, nem de perseguir. O nosso papel é de orientar, de mediar esse conhecimento, né? Então, aqui, aula como espaço-tempo coletivo, é o que a gente chama aí de concepção transformadora. Então, aí, ó, para além das quatro paredes, a aula é um contexto de interações que extrapola o tempo cronométrico, né? Então, assim, a escola, e hoje em dia, a escola, ela tem um papel muito importante, inclusive social. O papel da escola hoje, ele mudou muito, né? Os alunos, eles vão para a escola, hoje não é apenas para estudar. Tem a questão da interação, tem hoje a questão da alimentação, né? Então, o papel hoje da escola, ele mudou, se você for analisar, em relação a anos atrás, né? Então, o papel da escola hoje é muito mais importante. Concepção de conhecimento, né? Inacabado, construído coletivamente, histórico e político, né? Então, assim, a gente não pode pensar que o conhecimento é uma coisa já estática, acabada, que não tem mais nada para descobrir, que a gente já sabe tudo. Não é assim, né? A gente está construindo coletivamente, né? Então, assim, e em constante mudança, né? A relação, ela precisa ser dialógica, né? Democrática, com compromisso, confiança, colaboração. Eu penso que eu acho esse primeiro momento, né? Esse primeiro momento de que você tem contato com a turma é quando a gente faz aquele que é chamado de contrato didático. Esse contrato didático, ele não precisa ser escrito, ele nem precisa ser combinado, mas a sua forma de atuar já faz com que haja essa relação, esse contrato mesmo, né, entre você e a turma. Por exemplo, no primeiro dia de aula,
quando vocês entrarem na sala de aula, a primeira coisa, já coloquem as regras de vocês, né? Se é permitido sair para tomar água, se é permitido ir, quantas vezes ir ao banheiro, se é permitido o celular, se não é permitido, como é que vai ser a dinâmica das avaliações, né? Como é que vão ser, se vai ser tolerado conversa, se não vai ser tolerado. Coloque sempre isso no primeiro dia de aula, para ficar muito claro, né? Sempre conversando. Em relação às avaliações, sempre converse, né, em relação ao formato da avaliação. Então, assim, essa relação democrática, ela funciona, tá? A imposição, principalmente por você estar tratando com adolescente, às vezes ela não é um método que dê muito sucesso, né? Então, o papel do professor, como eu falei, é de mediar o conhecimento. Você não é detentor do conhecimento, você não sabe tudo. Se você for pegar uma turma muito boa, você vai ver, vai chegar aquele menino com aquela questão bem complicada que você vai precisar parar para... E outra coisa, nunca vá para a sala de aula despreparado, né? Para você não ser pego de surpresa, né? Então, quando a gente fala em sala de aula, a gente fala em planejamento. Então, você precisa sempre estar preparado, né, para aquele trabalho que você vai fazer, para aquele conteúdo que você vai ministrar. Então, o seu papel ali, ele precisa ser um papel provocador, né, que vai desafiar e organizar o processo. Então, o aluno, o que se espera dele, né, que seja um sujeito ativo, autor e ator do processo. Claro que você vai encontrar aí turmas apáticas, né? E aí é por isso que eu falo para vocês que cada realidade é uma realidade, cada sala de aula é um mundo. Então, vocês vão ver, você vai planejar uma aula, né, que você vai achar assim, poxa, me superei dessa vez, vai ser fantástico. E chega na sala de aula e os alunos não se comportam da forma que você gostaria. E quando você for aplicar essa mesma atividade em outra turma, vai ser fantástico. Então, isso acontece, porque cada turma é uma realidade, né? Cada turma vai ter um grupo de pessoas e que vai reagir de forma diferente com o que você está ali trabalhando. Então, aí, o tipo de estágio que eu proponho para vocês é que seja um estágio de pesquisa, né? Com uma aula transformadora, que seja um estágio de investigação, né, que vai lhe fornecer instrumentos teóricos e críticos para entender essa escola. Então, você vai estar ali com um olhar de pesquisador, né, vendo o que está acontecendo. Por isso que eu falo para vocês, quando vocês forem alimentando aí o relatório de vocês já vão aí alimentando tudo o que vocês estão vendo, né? Leve o caderninho aí para a sala de aula, faça as anotações, veja como é que esses alunos se comportam, qual a faixa etária desses alunos, qual é a relação desses alunos com o professor, existe afetividade, não existe afetividade, né? Observem, né? Sejam teóricos e críticos, né? E o crítico, lembrando que o crítico não é só sendo negativo, né? O crítico é aquela pessoa que tem aquela visão nua e crua do que está acontecendo ali, sem emoções, né? Sem colocar nenhum tipo ali de emoção envolvida. Então, o objetivo, né, quando você realiza esse estágio investigativo, é que você tenha aí um entendimento, que você consiga, quando você for atuar, né, enquanto regente, você consiga planejar e executar umas aulas que você obtenha aí uma construção coletiva, né? E com isso você vai conseguir o que a gente chama de um círculo virtuoso, né? A prática da aula gera novas questões para a pesquisa, que por sua vez retroalimenta e qualifica a nova prática. Teoria e prática em movimento dialético, o tempo todo, né? Então, esse aí é o estágio que eu proponho para vocês, né? Que vocês sejam aí pesquisadores investigativos
né? Que vocês consigam aí observar essa sala de aula de um lugar onde você consiga tirar o melhor proveito possível, né? Para que quando você for atuar, você já tenha essa informação aí privilegiada. E aí, é claro que vocês vão ter aí diversos desafios, né? A gente sabe que muitas faculdades, elas não priorizam a pesquisa, né? Então, isso faz com que se tenha uma formação mais frágil, né? Onde você você fique limitado a um conhecimento que foi apenas passado ali na sala de aula. Então, por isso que vocês precisam começar a ler, buscar aí os artigos que estão sendo publicados, o que as pessoas estão pesquisando, o que as pessoas estão falando sobre esse tema, né? Então, isso é importantíssimo para que você fique atualizado. Outro desafio que vocês vão perceber aí é a questão da rotatividade de professores, né? Principalmente da nossa área, né? Somos poucos, viu? Estamos entrando em extinção. Inclusive, os professores em geral, né? Vocês sabem aí que a previsão é que haja um apagão de professores, né? Ninguém quer mais ser professor. A minha expectativa é que a gente fique rico, porque eu penso que as escolas particulares, assim, eles vão continuar pagando para ter professor. Então, a gente vai ser disputado aí nessas escolas, né? Minha expectativa, e espero que a de vocês também, é que a gente seja mais valorizado quando tiver esse apagão aí de professores, né? E a gente sabe que pode acontecer também de aparecer muito professor de parede, né? Que de aulas gravadas e tudo. Mas vamos pensar positivo, né? Que a gente vai, quando tiver o apagão de professores, que já é uma realidade, a gente seja mais valorizado. A gente tem outros desafios, a questão das políticas públicas, né? Que a gente sabe aí que tem muitas formações que priorizam o técnico, né? Aquela coisa bem, como eu posso dizer, sem crítica, né? Sem reflexão, né? Não é à toa que tentaram tirar Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele era um crítico, né? Claro que ele tem uma formação marxista, então as questões sociais sempre entraram nas suas questões, e por isso que ele foi tão massacrado, né? Mas o principal é você saber quem você é, você tem um pensamento crítico em relação a isso. E isso a gente sabe que os nossos governantes, eles não querem, né? Então, a gente precisa lutar contra isso. E a gente precisa ser crítico. Então, para que a gente seja crítico, a gente precisa ler. Vem e ler de fontes seguras, né? Porque hoje a gente ainda tem isso. Que se você for analisar aí, a gente tem artigos para todos os gostos, né? Então, procurar revistas sérias, né? Não é qualquer blog, não é qualquer site que aquela informação ou aquele artigo, ele é considerado fidedigno, né? A gente vê de tudo hoje. Então, a gente precisa ter essa formação crítica, ler os bons autores, né, da nossa área, para que a gente possa formar nossa opinião própria, e não do que ouvi dizer, ou do que aquele influencer, né, que nunca nem leu determinado livro, pegou uma frase e fala que aquilo ali não presta, ou que aquilo ali tem uma carga de intencionalidade malévola, né? Então, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado, porque nós, enquanto educadores, a gente não pode se dar ao luxo, né, de ser educados por pessoas que não têm formação, né? O risco do praticismo, achar que só a prática basta, desprezando a teoria, é aquela questão do notório saber, né? Achar que só porque a pessoa sabe tal coisa, não precisa ter um conhecimento mais aprofundado na nossa área de educação. Então, assim, a gente já ouviu muito falar isso, infelizmente, né? Que
Até no texto tem essa frase que fala assim, quem sabe faz e quem não sabe ensina. Olha que tristeza. Não é bem assim, né, que a banda toca. E a educação, a nossa área de educação, ela é uma área muito complexa. E a gente lida com coisas muito complexas. O ser humano é complexo. A forma de aprender é complexa. Cada um tem um jeito de aprender. Né? Tem gente que aprende por videoaula, tem outro que aprende escrevendo, tem outro que aprende só olhando. Né? Então, além disso, ainda tem as dificuldades, as deficiências, né? Os déficits. Né? Então, a gente precisa ter um conhecimento sobre isso tudo. Então, ser professor hoje é um grande desafio, né? Porque não é só você saber um conteúdo que já lhe garante que você vai ser um bom professor. Não, ele são várias outras coisas aí que vão compor esse bom professor, né? Não apenas um conhecimento. Então, aqui, ó, o professor intelectual. Como é que seria esse professor intelectual? Né? Superar a identidade de professor técnico, reprodutor de modelos, né? Então, assim, não existe esse mito da técnica, né? Ou seja, uma metodologia que é aplicável ali, você só faz isso e pronto, porque as realidades são diferentes, cada turma é uma turma, né? Reprodutor de modelo, isso também não funciona, porque cada turma é uma turma. Assumir a identidade de professor intelectual crítico, reflexivo, pesquisador de sua própria prática, então é isso, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa se aprofundar naquilo que a gente quer trabalhar. Como eu falei, a gente é mediador de conhecimento, não detentor de conhecimento, articulador de teoria e prática, né, transformador de sua realidade escolar, o estágio como pesquisa e a aula como construção coletiva são dois lados da mesma moeda, uma docência de qualidade. Então, aí, vocês hoje vão ser estagiários pesquisadores, né? Então, vocês vão chegar na sala de aula com essa postura de pesquisador, não apenas de crítico, né? E nem ali para quem está querendo imitar um modelo que achou legal. Não isso. Né? A gente vai investigar, observar, analisar, para que a gente possa aí desenvolver um bom trabalho. E aqui, gente, é o que eu tinha planejado para ser feito hoje. Mas como só falta 18 minutos para o final da aula, não vai dar tempo como eu imaginei, porque eu precisava mostrar aquela documentação para vocês e iria requerer um certo tempo. O que é que eu quero? Né? Então, semana que vem, nossas aulas vão ficar nas quintas-feiras mesmo, de 19 às 20h30. E aí eu quero que vocês leiam os textos, tá? Né? São 2 textos. E eu vou disponibilizar também esse slide lá para vocês. E a aula também, né, fica gravada, para os que não puderam ficar aqui. E eu quero que vocês elaborem um formulário de observação. E esse formulário não é um checklist, tá? Tem que ter espaço para anotações, descritivos, reflexivos, incentivando a postura investigativa. Né, a aplicação, o instrumento será utilizado para observar aulas do 9º ano. Claro que isso aí vocês vão definir quando vocês puderem ir para as escolas, né? Mas esse instrumento de observação é o que vocês vão utilizar para observar a escola. São perguntas, né, que vocês vão colocar para que vocês possam irem preenchendo no seu momento lá de observação. Né, pensando, aí eu quero que vocês peguem um relatório, vejam o que precisa ter no relatório. Né, então, o que você precisa observar para poder alimentar o seu relatório? Isso aí vai ajudar vocês a montar aí esse instrumento. Como eu tenho a impressão de que vamos ser poucos, então dá para todo mundo apresentar na próxima aula o que pensou, né, no seu instrumento aí de avaliação. Então, o foco, né, entender como se dá o processo de ensino-aprendizagem com adolescentes em fase final do ensino fundamental, considerando que vocês vão para a turma de 9º ano, que é o ideal, porque a gente precisa ter esse contato aí com ciências e a parte de física, né,
o ideal é isso. Então, pense aí, sempre se baseando ali no relatório, do que vocês vão precisar passar, alimentar aquele relatório, porque qual o objetivo dessa atividade? É que a gente feche um questionário só para que a gente possa, vocês todos apliquem o mesmo questionário assim, né, o questionário de observação, que vocês utilizem, apliquem não, utilizem o mesmo questionário quando vocês estiverem lá observando as escolas, tá bom? Alguma dúvida, gente? Sei que todo mundo ficou em choque aí com essa questão do estágio, né? Eu imaginei isso. Realmente, Mas, professora. eu sei. Porque é como nadar, nadar, nadar e dá aquela sensação de morte na praia, né? Mas bora vendo aí uma forma de resolver essa questão, viu? Vocês devem ter, com certeza, mais pessoas, né, com essa questão, e bora ver o que pode ser feito. Não sei, não sei o que pode ser feito, mas a gente vai conversando, viu? Para tentar resolver da melhor forma possível, tá bom? Querem falar alguma coisa? A gente pode finalizar. As aulas vão ser todas as quintas? Todas as quintas. Fica ruim para você, Elane? Eu tenho AC na escola. A gente pode fazer uma enquete aí para qual o melhor dia para todo mundo, que pode ser sexta, pode ser sábado, né? Se vocês quiserem, a gente pode mudar a data, mas aí tem que ser em comum acordo, né? Eu tenho disponibilidade, pode ser na sexta, pode ser no sábado. Eu acho sábado que à a tarde. maioria da galera opta pela sexta, pelo sábado, né? Pelo sábado? É, A gente pode. eu prefiro também. Então pronto, então a gente pode ver isso. O horário seria o quê? 2 horas, 3 horas? Essa parte desse horário, 2, 3 horas, tá ótimo. Samuel? Pronto. Então, o Anderson, você, não sei se você está com mais contato aí com a turma, ou qualquer um de vocês, passa lá faz uma enquete, né, no WhatsApp da turma, ver se todo mundo concorda, que aí a gente transfere a aula para sábado. Tá bom? Se todo mundo estiver de acordo, obrigada. Aí você me fala o horário que vocês definiram. Viu? Então, gente, eu espero que vocês consigam resolver as questões de vocês da melhor forma possível. E aí fica essa atividade para a próxima semana, tá? Dessa atividade diagnóstica, e a gente faz um comparativo para tentar montar um questionário só, para que todo mundo possa pensar num formato só, né? De análise, de observação, tá? Nesse instrumento aí de observação. Tá bom? Pode falar, Ricardo. Professora, essas informações vai estar no Moodle? Dessa atividade? Sim, eu vou deixar o slide. Vou deixar o slide lá. Eu vou postar o slide lá para vocês. Viu? Eu posso colocar também no formato de PDF, né? A atividade, para facilitar. Tá bom? E aí vocês vão falando aí com o Anderson e o Anderson me fala. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, viu? Mas eu espero que vocês resolvam essa semana aí, até na semana que vem, né? Essa questão aí da escola e de como é que vai ficar o estágio aí de vocês. Tá bom? Então, gente, muito obrigada aí pela atenção, tá? Então, todos uma boa noite, fiquem com Deus e coloquem nas mãos de Deus que vai dar tudo certo. Um abraço. Boa noite, Pro. Boa noite a todos. Boa noite, Pro.